Então, olá, meu nome é Graziela Ultramari de Lima Domingues, eu sou fisioterapeuta, trabalho no Instituto de Infectologia Emílio Ribas aqui em São Paulo. Ele fica localizado na Avenida Dr. Arnaldo 165. Eu trabalho lá desde 2008. Atualmente eu sou chefe da seção de reabilitação. Eu tenho formação e especialização em fisioterapia e em terapia intensiva. E atualmente eu sou mestranda no curso de Ciências da Saúde na área de concentração de infectologia em saúde pública. O H1N1, ele é um vírus da influenza. A influenza ela compreende 3 tipos de vírus, o A, B e o C. O H1N1 vem do quê? O H de hemaglutinina e o N de neuraminidase. O H são 16, nós temos 16 Hs e 9 Ns. Todos eles combinam entre si, tá? E fazem mutações. Apenas o H1, 2 e 3 e o N1 e o N2 atingem os humanos, tá? Tem a capacidade de transmissão entre os humanos. Acredita-se, tá? Quando teve o surto de 2009, falava-se muito em gripe suína, o que gerou uma preocupação na população, até no sentido de estar ingerindo a carne de porco. Isso não é verdade, tanto é que foi definido o que iam chamar pelo nome científico mesmo, que é influenza A, H1N1, porque na verdade ele foi uma mutação do vírus suíno, do vírus aviário e do vírus humano. Seria uma combinação do H3N2 mais a mutação do H1N1 suíno, que conseguiu essa transmissão interhumanos. Tá? A origem, os primeiros casos foram notificados no México, em meados de 2009, numa cidade que tinha a 10 quilômetros de um local que eles cultivavam porcos. E o paciente zero foi um menino de 4 anos, né? E eles acreditam que esse menino de 4 anos tenha sido a plataforma de mutação desse vírus para ele poder estar se transformando e fazer o contágio interhumanos. E no fim do ano já tinha essa pandemia que se espalhou pelo mundo. E no Brasil a gente viveu essa pandemia de junho de 2009 até agosto de 2010, né? Foi 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, na verdade, de pandemia. Na época não tinha vacina, ninguém sabia exatamente como era a paramentação, ninguém sabia muito exatamente como era o tratamento, né? Aqui é a imagem da figura do vírus, né? Que mostra que ele é uma combinação do gene, né? Na verdade, das cepas do vírus suíno, aviário e humano. Ele fez essa mutação, por isso ele tem essa forma que ela é hoje. E ele tem, até hoje, ele tem várias mutações, tá? Pode estar se modificando. Ninguém sabe exatamente como esse vírus retornou ao Brasil, agora no ano de 2016. Existem várias linhas. Acredita-se que seja importado da América do Norte, de um surto prolongado que teve na Flórida, a baixa adesão à cobertura vacinal que teve nos últimos anos, a mudanças climáticas, a mutação, a próprio surto de arbovirose, de dengue, zika, chikungunya, as pessoas ficam mais isoladas em ambientes com ar-condicionado, sem ventilação. Então, na verdade, tem várias hipóteses, mas nada confirmado ainda de como essa epidemia está começando aqui agora de novo, em 2016, tá? Aqui a fonte, esse gráfico, na verdade, ela é uma fonte do CVE, né, do Brasil, que monitora as gripes de acordo com as semanas de 2014, 2015 e 2016. Né? E o que a gente consegue ver nesse gráfico é que em 2014 a gente teve uma grande circulação do vírus H2N3 e já entrando em 2015 também o H2N3. Em 2014 também teve a influenza B e poucos casos do H1N1, que é esse em laranjinha. Tá? E agora aqui no finalzinho de 2015, quando começa a semana epidemiológica e entra em 2016, a gente já consegue observar o aumento crescente dos casos de H1N1 e do influenza B. Tá? O que está em amarelo são as notificações que teve de influenza A em H1, só que não conseguiram identificar se era o H1N1 ou o H2N3. Tá. Vou falar um pouquinho dos aspectos clínicos agora, né? Dessa gripe, na verdade, que começa como uma gripe, né? A incubação é uma média de 4 dias. A transmissão em adulto é 24 horas antes do início dos sintomas, até
3 dias o encerramento da febre, o que dá uma média de 7 dias. Tá? Nas crianças é um período mais prolongado, pode chegar em média 10 dias, e nos pacientes imunossuprimidos esse período de transmissão pode se prolongar por até semanas. As formas de transmissão é direta e indireta, então através de gotículas, né, como vocês podem ver do slide aí da menininha beijando o porquinho, ou indireta, né, a pessoa tosse, bota a mão numa maçaneta, a outra pessoa vai lá, pega nessa maçaneta, coça os olhos, coça o nariz, aí já foi feita a transmissão, tá? A forma indireta da transmissão. Os sintomas, a grande diferença dos sintomas para a gripe comum, para a influenza A, é a febre. Febre na gripe comum não chega a 38 e na influenza A no H1N1 ela é de início súbito, a 39 graus. A dor de cabeça é muito intensa, frequentes calafrios, cansaço extremo, leve dor de garganta, uma tosse bem seca e contínua, pouco catarro, tá? Pouca coriza, intensa dor muscular e muito ardor nos olhos. Tá? Esse é o diagnóstico diferencial entre a gripe comum e a influenza A, em relação aos sintomas das manifestações clínicas. Tá? Quais são as formas de diagnóstico que a gente tem hoje em dia do H1N1? O diagnóstico clínico, laboratorial e radiológico. Tá? No diagnóstico clínico são os sinais e sintomas da doença mesmo. No diagnóstico laboratorial, a gente tem alguns testes que é colhido por suabre ou secreções respiratórias que nos dão esse resultado. É o teste rápido, só que ele é pouco específico, então ele tem baixa sensibilidade, então ele não é muito indicado e também não é utilizado. Tem a imunofluorescência direta. Ela é um pouco melhor que o teste rápido, porém a leitura é muito difícil e depende muito de quem está interpretando aquele exame. Às vezes uma pessoa acha que é, outra pessoa acha que não é, então a especificidade dele não é muito boa, por isso também não é muito utilizado. O que está sendo utilizado atualmente são os exames de PCR, que eles fazem extração do ácido nucleico, isolam esse RNA e realmente eles têm a confirmação, se é H1N1. Esse exame é rápido, ele varia entre 24 e 48 horas. Com prazo média de liberação que eles estão dando no laboratório que fornece lá para o hospital, de 5 dias. O que acontece na demora do resultado é a demanda. É uma demanda muito grande de exames que estão chegando, então por isso pode acontecer um pouco da demora na entrega do resultado, mas a parte laboratorial em si ela é rápida. Né? O padrão ouro para se definir o H1N1 é o isolamento de cultura de célula, mas o resultado demora em média 30 dias e é só para fins de pesquisa. Né? Ninguém vai ficar esperando 30 dias o resultado de exame para começar um tratamento e mesmo o PCR. Né? O que acontece também é que muitos casos podem estar acontecendo e estarem sendo subnotificados, porque devido ao custo desses exames, que não são baratos, eles não saem colhendo o PCR e fazendo exame em todo mundo que está no pronto-socorro. Então eles colhem o PCR, ou o suave, ou a secreção traqueal, dos casos mais graves. Aí espera sair o resultado para fazer a notificação, mas independente disso, eles já começam o tratamento se tiver indicação. O outro tipo de diagnóstico é o radiológico, né? O raio-x vai mostrar um infiltrado intersticial difuso ou localizado ou algum tipo de condensação. Vamos falar um pouquinho da imunização, né, que está tanto em alta agora. Qual que é a diferença da imunização para o sistema público para o sistema privado? O sistema público é a trivalente e do sistema privado é a quadrivalente. No sistema público, a gente vai ter 2 tipos do influenza A, das cepas da vacina, o H1N1 e o H2N3, e um dos tipos do influenza B, o Yamagata ou o Vitória. O que vai depender disso vai depender dos estudos que foram realizados do vírus que circularam em 2014 e 2015. Então, em cima disso, eles fazem esse estudo e faz a vacina com a cepa para imunização do ano seguinte. A que muda no sistema privado, que é a quadrivalente, que além dos 2 tipos de influenza, os 2 tipos de influenza A, o H1N1, o H2N3, ele ainda tem a proteção contra os 2 tipos do influenza B, o Vitória e o Yamagata. Por isso que um é trivalente e a outra é tetravalente, tá? Mas independente das vacinas, tá? A vacina ela é importante para imunizar toda a população, ou pelo menos não significa que a pessoa não vai ter contágio, mas pelo menos vai amenizar os sintomas e vai evitar as complicações mais graves, é a prevenção. Então, assim, a gente tem que usar a etiqueta respiratória. O que seria etiqueta respiratória nesses casos? Lavar sempre as mãos, se possível evitar locais com aglomeração de pessoas, cobrir a boca, né,
com o braço ao tossir ou espirrar, ou ter sempre um lenço à mão. Utilizar sempre álcool gel para higienização das mãos. E caso julgue necessário, até mesmo usar uma máscara, tá? Para estar transitando, se for pegar um metrô, alguma coisa do gênero. As manifestações clínicas, elas variam muito, tá? Desde uma síndrome gripal comum, que é febre de início súbito, tosse ou dor de garganta, cefaleia, mialgia e artralgia, de uma gripe comum. E se complica um pouquinho, começa a evoluir para a síndrome respiratória aguda grave, que são todos os sintomas da síndrome gripal, mais uma saturação em ar ambiente menor que 95%, sinal de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória, piora das condições clínicas da doença de base, no caso de portadores de doença crônica, e uma hipotensão, né, em relação à pressão arterial normal do paciente. O que a gente tem de tratamento hoje para essas manifestações clínicas e para essa doença? Tá? A gente tem o Tamiflu, que é o oseltamivir, que continua sendo o tratamento de primeira escolha. O tratamento é feito por 5 dias. Existem evidências que ele ameniza os sintomas da doença e evita complicações. Existe um outro tipo de medicação, que é o zanamivir, conhecido como Relenza, porém ele só é autorizado a ser utilizado quando o paciente tem alguma intolerância ao Tamiflu, ou tem alguma alergia, ou ele já tem alguma resistência, ou ele tem algum sintoma gastrointestinal muito importante que é contraindicado o uso do Tamiflu. Aí você tem a opção de usar o Relenza. Só que tem um porém, ele é contraindicado em uso de crianças menores que 5 anos. Ele tem que ser usado com ressalvas em portadores de doença crônica como o DPLC, porque ele tem uma grande chance de causar um broncoespasmo severo. E ele é contraindicado em pacientes em uso de ventilação mecânica, porque ele é um puff, né? E mostram alguns estudos que esse puff pode causar, com a medida que vai evoluindo o tratamento, ele pode causar uma obstrução da via respiratória. Então, ele não é indicado em caso dos pacientes que estão em ventilação mecânica. Agora, os médicos estão fazendo associações já entre os antivirais e os antibióticos. Porque se o paciente chega no PS com febre, às vezes tem alguma queixa pulmonar, o resultado do H1N1 demora para sair. Então, na dúvida, ao invés dele ficar esperando o resultado, ele pode tratar uma infecção bacteriana e já dar o antiviral também. Então, isso está sendo comum, essa associação de antiviral e antibiótico, tá? Além dos cuidados gerais, né, das medicações para os sintomáticos, né, febre, dores, de manter bem a hidratação. Existem alguns sinais de agravamento dessa doença. A dispneia, taquipneia, hipoxemia com saturação menor que 95%, a persistência ou aumento da febre por mais de 3 dias. A febre ela é maior nos 2, 3 primeiros dias. Apesar dela persistir um pouco mais, a tendência ela é diminuindo. Mas se nesse período observar que a febre não diminui, ela está com uma tendência de estar aumentando, isso é um sinal de agravamento da doença, tá? A exacerbação de uma doença já pré-existente também é um sinal de agravamento. Disfunções orgânicas graves, como insuficiência renal, uma miosite que seja comprovada pela elevação da CPK, isso é um preditor de gravidade. Alteração sensorial, alteração do nível de consciência. Em crianças, né, alteração gastrointestinais, como diarreia e desidratação. Quais são essas condições e fatores de risco para que ocorra essas complicações? São gestantes, crianças menores que 5 anos, idosos maiores que 60 anos, a população indígena, indivíduos menores de 19 anos que fazem tratamento prolongado com AS, né, a síndrome de Lyme, a população carcerária também, e indivíduos que apresentem doenças crônicas em geral, entre pneumopatia, cardiopatia, nefropatia, hepatopatia, doenças hematológicas, doenças neurológicas que podem comprometer a função respiratória com risco de broncoaspirações, imunossupressão associada à medicação, como transplantados, pacientes oncológicos e pacientes com HIV. Quais são os critérios diante do agravamento dessa doença que leva à unidade de terapia intensiva, tá? Um deles é uma instabilidade hemodinâmica persistente, os sinais e sintomas de insuficiência respiratória com hipoxemia, tendo que fazer uso de oxigenoterapia, e evolução para outras disfunções orgânicas, como insuficiência renal aguda, insuficiência hepática e disfunção neurológica. Mas eu vou falar agora um pouco da persistência do vírus no meio ambiente, tá? Em superfícies duras e não porosas,
ele dura de 24 a 48 horas, papel, roupa e tecido de 8 a 12 horas e nas mãos 5 minutos, tá? Então você tossiu, pôs a mão na boca, pegou lá no metrô, outra pessoa veio, pegou, já passou, tá? E o que favorece também é que ele sobrevive, tem um tempo de sobrevida maior em ambientes de alta umidade e baixas temperaturas, tá? Aquela garrafa de água que você vai lá na geladeira e bebe no gargalo e deixa ela lá na geladeira, ele dura 17 dias. Vou falar um pouquinho do isolamento desse paciente, tá? Geralmente esse paciente, ele fica isolado de 5 a 7 dias, né? Em gripes pandêmicas ou comuns, tá? O isolamento é de 5 dias para a população em geral, 7 dias nos pacientes com H1N1 grave ou imunocomprometidos, e criança esse isolamento pode aumentar para 14 dias. Falar um pouquinho das questões de biossegurança que envolvem o atendimento do H1N1, né? Porque uma das maiores preocupações é a disseminação e a propagação da doença entre até mesmo os profissionais da saúde. Eles atendem esses pacientes, eles podem levar essa doença para casa, eles vão pegar um transporte público. Então, além da preocupação, né, pacientes entre pacientes, tem a preocupação da população que trabalha nos hospitais, né? Então, a questão de biossegurança é muito importante nesse sentido, tá? É adotada a precaução padrão em toda a internação do paciente, tá? O que seria a precaução padrão? A higienização das mãos antes e após o contato com o paciente, o uso de equipamento de proteção individual, como avental e luvas, ao contato, né, com secreções, sangue, e o uso de óculos, máscara cirúrgica e gorro, se houver riscos de respingos. Além dessa precaução padrão, quando se fala em H1N1, eles acrescentam a precaução para gotículas, tá? Que além de tudo isso, tem um quarto privativo ou uma corte, tá? O que seria a precaução de gotículas, né? As gotículas, ela tem cerca de um tamanho maior que 5 micras de tamanho. Elas são provocadas por tosse, espirro, fala. Até hoje, acredita-se que ela não ultrapasse mais de 1 metro do campo que o paciente esteja. E ela se relaciona, a transmissão por gotícula, com a mucosa conjuntiva, ou a boca ou o nariz. O paciente falou ou tossiu lá na cama, você pôs aquela mão, coçou o olho, você pode estar contaminado, tá? Então, é nesse sentido, tá? Então, entra essa precaução para gotículas. Além de tudo, eles orientam você usar a máscara cirúrgica antes de entrar no quarto do paciente, ou ao menos de 1 metro dele, né? E substituir a máscara a cada contato. Você entrou no quarto, não vai usar aquela máscara em outro paciente, ela pode estar com gotícula na sua superfície. Então, você despreza, coloca outra máscara quando for entrar novamente, quando for entrar em outro paciente. Novamente, a higienização das mãos é super importante antes e depois do contato com o paciente. Uso de máscara cirúrgica no paciente, se ele vai fazer um transporte, se ele vai sair para fazer um exame, se ele vai sair daquele isolamento dele, sempre está protegendo o paciente com essa máscara cirúrgica. Limitar os procedimentos indutores de aerosóis. Quais seriam os procedimentos indutores de aerosóis? Para nós da fisioterapia, a intubação, a aspiração e a nebulização, tá? A ventilação não invasiva também entra nesse tópico. Broncoscopia, tá? Tem alguns procedimentos que geram esse aerosol. Recomenda-se, sempre que possível, o uso de aspiração do sistema fechado, justamente para evitar, durante a aspiração, a formação desse aerosol. Manter preferencialmente, que a gente sabe que nem sempre é possível, né, na maioria dos hospitais, esse paciente num quarto privativo. E quando, na enfermaria, quando não existe a possibilidade desse paciente estar num quarto privativo, manter a distância de pelo menos 1 metro entre os leitos e isolar esse paciente por corte, tipo na ala A ou naquele quarto lá, vão ficar todos os pacientes com suspeitas de H1N1, com distância de 1 metro entre os leitos, tá? É isso que eles querem dizer quando falam em separação por corte. Aí você vai realizar seu atendimento, você vai aspirar, vai fazer uma ventilação não invasiva no seu paciente, aí a precaução já muda. Além da precaução padrão e da precaução de gotículas, a gente vai falar da precaução de aerosóis. Tá? O que seria a precaução? O que seriam, na verdade, os aerosóis?
partículas menores que 5 micras, tá? Ela tem um peso molecular menor do que as gotículas, então elas ficam por mais tempo suspensas no ar. E geralmente em ambientes frios, assim, a maioria das UTIs tem ar-condicionado, isso facilita o vírus se manter vivo por mais tempo lá. Né? E aqui alguns dos procedimentos que eu já falei que geram, né, o aerosol, que é a intubação, aspiração e a nebulização. O que é necessário, o que se pede na precaução para os aerosóis? O EPI. Além do avental, a luva, o óculos e o gorro, que a gente já falou nos outros isolamentos, o uso da máscara N95, tá? Ou a N99, ou a PFF2, ou a bico de pato, todas essas. Elas são a única que consegue proteger contra essas partículas menores que 5 micras, tá, gente? Novamente, essa recomendação de que, se possível, manter o paciente em quarto privativo com pressão negativa, se for possível. Novamente, máscara sempre que for transportar esse paciente ou tirar ele do leito. E a máscara, gente, ela tem que ser descartada a cada atendimento. Você entrou no quarto com a sua máscara N95, você atendeu aquele paciente, você produziu gotículas, você produziu aerosol, você vai tirar aquela máscara contaminada já e vai guardar no bolso, você vai ficar andando com ela contaminada o tempo todo. Ou você vai usar e vai entrar em outro paciente, você vai estar levando isso para outro paciente. Porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente que a duração do vírus nesses meios, ela é bem grande. Por isso a recomendação e a importância, na medida do possível, de você estar desprezando essa máscara a cada uso. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora do campo da atuação da fisioterapia frente ao H1N1, né, que é o que gera bastante dúvidas, né. Acho que a primeira medida que o fisioterapeuta é muito solicitado quando um paciente entra em insuficiência respiratória ou tem algum desconforto respiratório é o uso da ventilação não invasiva, né. Então, como que é o uso da ventilação não invasiva no H1N1? Ele é bastante controverso, justamente por conta dessa dispersão de gotícula. Então, tem muitos países até que ficam muito preocupados no uso da não invasiva em estar aumentando a contaminação e a disseminação da doença. Por isso, ela é bem criteriosa, tá? A Sociedade de Respiratória Europeia com a Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, ela indica, sim, a ventilação não invasiva. Nos casos de uma insuficiência cardíaca crônica, uma exacerbação do DPOC, uma insuficiência respiratória hipercápica de leve a moderada, e no caso do edema agudo pulmonar cardiogênico, quando vindo de complicação do H1N1. Tá? Eles colocam como contraindicações ao uso da ventilação não invasiva a pneumonia já, quando o indivíduo já está cometido por uma pneumonia viral, pelo H1N1, uma hipoxemia refratária ou a falência de múltiplos órgãos, tá? A Sociedade Australiana de Doenças Infecto-Contagiosas lançou uma nota que pacientes que necessitem de VNI, eles têm que ficar preferencialmente em quarto com pressão negativa, tá? Justamente por conta dessas dispersões das gotículas, tá? O Departamento de Saúde do Reino Unido recomenda o uso de máscara. Quando você for fazer a ventilação não invasiva, máscara não ventilada, aquela máscara que tem uma porta só, e de circuitos, né, respiratórios que tenham 2 ramos. E além de tudo, você ainda colocar um filtro, porque daí você não vai garantir que não vai ter a dispersão de aerosol no ambiente, tá? Então, lembrando, máscara com uma entrada só, circuito de ventilador e o filtro entre o circuito e o paciente, ou a máscara e o circuito, de forma que não haja dispersão dessas gotículas. Então, a gente entende que deve ser feito no ventilador mecânico, um CPAP com gerador de fluxo, não é possível fazer no H1N1, tá? Porque vai gerar muito aerosol. Já a Sociedade Britânica Torácica, né, e de Cuidados Intensivos, ela refere que quando a VNI tem que ser feita no pronto-socorro, que seja feita por uma equipe treinada e especializada na questão da paramentação e na questão dos isolamentos, tá? Tudo isso devido ao alto risco da transmissão da doença. Muitos artigos falam de fatores de sucesso e de insucesso da ventilação mecânica não invasiva no H1N1. Os preditores de insucesso em todos eles são o score de gravidade alto. Então, se o paciente já dá entrada com um Apache, um SAPS ou um SOFA muito alto, uma relação PO2-FO2 muito baixa,
isso já indica uma alta taxa de intubação e de mortalidade. Então isso tem que ser muito bem avaliado até antes mesmo da gente poder instalar a ventilação não invasiva. Tá? Esse aqui é um artigo, justamente esse que fala dos preditores, né, de sucesso, mas ele cita mais os de insucesso, que é o Apache, que nesse estudo ele usou, o Apache e o SOFA, e uma relação, o Apache e o SOFA, na verdade, alto, né, e uma relação FO2, PO2 menor que 127. Aqui eles indicam como critério de sucesso um SOFA menor que 7. Aqui é um outro artigo que fala também do tratamento da pneumonia por H1N1. Também, novamente, ele aponta o score de gravidade, fala também da importância da dispersão do aerosol, desse cuidado que deve se ter no tratamento da H1N1 com a não invasiva. E esse é outro artigo que ele fala por que não dar uma chance, né, para H1N1 com a ventilação não invasiva. Porque alguns casos, eles referem que na pandemia de 2009, muitos pacientes morreram aguardando o leito de UTI. Então ele acredita que se a gente conseguisse fazer a não invasiva, isso poderia estar segurando esses pacientes, ou evitar intubação, enfim, outras coisas, né? Ele mostra também a mesma coisa, ele dá resultados em pacientes que têm taquipneia, uma insuficiência respiratória de leve a moderada e que valeria a pena investir nesses casos, tá? Mas eles sempre levam em conta o score de gravidade e o quão grave está esse doente, o quão grave está essa hipoxemia. Uma das principais e acho que mais graves complicações do H1N1, depois que ele já está na UTI, é a síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? Que a gente vai falar aqui um pouquinho, tá? Esses aqui são os critérios de SARA, né, de leve a moderada e grave. E geralmente, quando esse paciente chega para a gente na UTI, ele evolui muito rápido para uma SARA grave já. Então, o tempo de início é muito rápido, uma hipoxemia refratária muito grande, um raio-x com uma opacidade bilateral monstra, assim, o paciente quase não tem pulmão. Então, é uma SARA bem grave, já que eles costumam apresentar na UTI. Vamos falar um pouquinho da patogênese, né, da síndrome do desconforto relacionada à SARA. Por quê, né, que os pacientes com H1N1, eles fazem essa síndrome do desconforto? O vírus, ele entra no alvéolo, ele ataca as células epiteliais, faz apoptose ou necrose, ele ativa citocinas pró-inflamatórias, o que aumenta a resposta inflamatória, causa uma lesão da barreira epitelial e endotelial, o que resulta o extravasamento do fluido proteico para o lúmen alveolar. Aí o alvéolo fica inundado, por isso a SARA, ou síndrome do desconforto. Aqui é só algumas fotos para ilustrar, né, o comprometimento pulmonar, a proliferação da membrana basal dos brônquios, né, da célula epitelial, e aqui uma necrópsia de um pulmão mostrando essas alterações. Agora, qual que é a diferença, né? Por que existe a diferença da síndrome do desconforto clássico, né, podemos dizer assim, para a síndrome do desconforto que é causada pelo H1N1. Na clássica, tá, o alvo é o endotélio vascular, né? O vírus, ele chega, o dano, na verdade, ele chega ao pulmão através da circulação sistêmica, através do leito vascular do pulmão. O agente etiológico, ele invade o alvéolo através da circulação sanguínea. No caso do H1N1, o alvo do vírus é o epitélio alveolar, porque ele entra diretamente pelas vias respiratórias, né? Então, logo que ele atinge o alvéolo, ele já faz uma destruição do epitélio alveolar, tá? E aí a nossa pergunta, será que é por isso a maior gravidade? Porque tem se mostrado, na nossa prática clínica lá no hospital, que geralmente esses pacientes com síndrome de desconforto, eles são mais graves. Aqui é um artigo que fala justamente da diferença dessa patogênese, tá? É um artigo bem interessante, que fala de todo o processo fisiopatológico da doença, onde eu citei o alvo do vírus, tá? E esse é um artigo que fala da influenza A, H1N1, causadora de SARA, versus quem tem síndrome do desconforto e não tem H1N1. E isso mostra exatamente o que a gente vê no nosso dia a dia, tá? Esse artigo cita. Eles têm um maior tempo de recuperação das trocas gasosas, um maior tempo de internação na UTI,
o maior tempo de ventilação mecânica e nesse caso, no caso desse estudo em específico, eles apresentaram uma maior indicação para o uso de ECMO, né, que é a circulação extracorpórea pulmonar. Então, nesse artigo, a gente chega à conclusão do que a gente vê na nossa prática clínica é verdade. Esses pacientes, eles são mais graves sim, o acometimento pulmonar, ele é pior, tá? Aqui o raio-x de uma paciente que internou com a gente lá no hospital, antes de ser entubada, né, ela teve uma evolução bem rápida, pode ver o comprometimento em todo o pulmão, mas muitas vezes chega a ser bem pior que isso, tá? Esse raio-x até que tá bonito. Em termos, quando esse paciente está em ventilação mecânica, o que a gente pode fazer? Né, ele já está com síndrome do desconforto, ele está entubado, o que a fisioterapia pode fazer nesse sentido? A adoção da estratégia protetora, né, a gente tenta manter uma FO2 possível para garantir uma saturação maior que 92% ou 90% ou o que for possível o paciente naquele momento. Manter uma pressão de platô menor ou igual a 30. Buscar e manter, né, um diferencial de pressão, drive pressure, menor ou igual a 15 também. Se a PIP for elevada, tolerar um platô máximo de 40. A frequência respiratória, o necessário para manter uma PCO2 desejada, tá? Que seria abaixo de 80, sempre tendo em vista o cuidado com alto PIP. Levar em conta a hipercapnia permissiva, otimização e titulação da PIP. Agora a gente entra num tema bastante discutido, que é a manobra de recrutamento alveolar. Ela funciona ou ela não funciona para esses pacientes? Na literatura não tem nada muito descrito, tá? Então a gente vai mais pelo que a gente vê no dia a dia. Quando esses pacientes evoluem para SARA grave mesmo, que tem comprometimento até renal, faz hemodiálise, eles não respondem muito à manobra de recrutamento, à PIP. O que acontece, às vezes, a gente conseguir pegar um paciente numa fase bem inicial, e aí ele respondeu ao recrutamento por um período, tá? Mas na maioria das vezes que eles chegam na UTI, eles já chegam bem grave e numa fase, às vezes, até mais avançada, tá? Que já evoluiu para fibrose, enfim, que não tem muita coisa que a gente possa fazer nesse sentido. E o recrutamento alveolar também a gente percebe que ele é muito usado como forma de resgate, né? Tipo, eu já tentei de tudo, já fiz isso, já fiz aquilo, o paciente não melhorou, vamos recrutar. Aí recruta. E a posição prona também é a mesma coisa, né? Lá a gente prona também os pacientes, tá? Com uma relação PO2 e FO2 abaixo de 150, mantém por 16 horas. E ela deve deixar de ser repetida assim que a relação PO2 e FO2 melhorar acima de 150, com uma PIP de 10 em posição supina, tá? Mas tudo isso ainda é muito controverso, tudo isso é muito da nossa prática, né? As pessoas que estão chegando, internando lá agora na UTI, então a gente ainda não tem um N muito grande de paciente para poder estar falando dessa epidemia agora que está acontecendo, como esses pacientes vão responder. Atualmente a gente tem 1 ou 2 pacientes internados na UTI, 1 no pronto-socorro, mas a gente sente que esses casos estão chegando e talvez daqui a um tempinho eu vou conseguir falar melhor para vocês como que eles estão evoluindo na parte da ventilação mecânica, até mesmo em relação ao recrutamento e à posição prona. O que eu posso dizer é que do surto de 2009, a gente recrutou muito e a resposta não foi tão boa, a mortalidade foi altíssima, os pacientes eram gravíssimos, não tinha muita resposta a essa manobra. Agora espero daqui a um tempo poder estar confirmando isso, para ver se isso é fato, ou se a gente vai ter uma experiência diferente dessa vez, se esse vírus vai ser diferente, vai se comportar de uma forma diferente, tá? O que a gente vê muito na literatura também, quando fala de influenza, né, de síndrome do desconforto por influenza, é a ECMO, né, que é o suporte pulmonar extracorpóreo. É uma investigação que está em curso, alguns estudos dizem que ela é viável, porém tem o custo disso, não é todo hospital que tem. Ele é indicado nos pacientes que têm um comprometimento prolongado das trocas gasosas, mas tem que ser levado em conta também o grau do comprometimento hemodinâmico desses pacientes. E até agora, no momento, não tem evidência de melhores resultados desse paciente com H1N1 quando em utilização do ECMO, tá bom? Para finalizar, eu coloquei esse slide aqui, dei créditos, né, para a nossa reunião científica que a gente teve no dia 6 de abril,
que eles deixaram essa pergunta lá no fim da aula, no slide, e acho que vale a pena para todo mundo pensar, né? O H1N1 é de volta para o futuro? O que será que vai acontecer daqui para frente? Isso que a gente vai ver. Bom, agora respondendo, né, algumas dúvidas aqui que eu recebi pela coordenação, né, essas dúvidas são exclusivas do curso de aperfeiçoamento da fisiointensiva, de alguns alunos. Tá? Tem muita gente tendo dúvida na instituição que trabalha por conta da precaução. Tá? Muitos hospitais só estão adotando a precaução de gotículas, tá? Mas como foi dito na aula, gente, VNI, aspiração gera aerosol, tá? Obrigatório o uso de máscara N95 e o descarte dela a cada atendimento. Outra dúvida que eu recebi aqui é se o Tamiflu continua sendo o melhor medicamento de escolha. Sim, o Tamiflu continua sendo o medicamento de escolha por dar um alívio dos sintomas e diminuir as chances de complicações, tá? O tratamento com ele é feito até 5 dias. Se ela pode ser transmitida por objetos contaminados ou realmente somente através da forma de aerosol? Não. Como a gente viu na aula também, o vírus ele fica em superfícies não porosas de 24 a 48 horas, em tecidos, papéis e roupas de 8 a 12 horas. Então, essa é a forma de transmissão indireta do vírus, tá? Qualquer contato que você tenha com esses materiais e eles estejam contaminados, pode ser alvo de uma forma de transmissão. Quantos dias após o início dos sintomas, a pessoa contaminada ainda pode transmitir o vírus, tá? Ela pode transmitir o vírus 24 horas antes do início dos sintomas, até 3 dias depois, ao final da febre. Isso dá uma média de 7 dias. A confirmação diagnóstica demora quase um mês. É esse o tempo hábil? Como eu falei na aula, a gente tem vários tipos de confirmação diagnóstica, tá? A gente tem aquele SWAB, que é o teste rápido, que vai identificar a influenza, só que não vai saber te dizer qual que é o tipo. A gente tem o PCR, que é mais utilizado. O PCR é um exame rápido, tá? Depende muito da região que você tá, esse tempo médio para ele te dar o resultado. É uma média de 2 a 5 dias, mas tem acontecido uma demora de 15 a 30 dias na entrega dessa confirmação do diagnóstico por conta da demanda. A demanda está muito grande. Então pode ocorrer a demora na entrega do resultado, só que não é pela elaboração do exame, é pela grande demanda que está sendo entregue aos laboratórios. A outra pergunta é se a VNI e a inalação entra na lista dos aerosóis. Entra. Agora a pergunta é, VNI, fazer ou não fazer? Fazer, desde que você tenha condições para isso. Tá? Então, repetindo, VNI, se possível, num quarto privativo, se não for possível, um circuito duplo, com ramo ins, com ramo ex, uma máscara fechada, com filtro, para evitar a formação de aerosol. E o profissional sempre paramentado, a paramentação para aerosol. A outra pergunta que eu recebi é em relação a quanto tempo esse paciente fica de isolamento. Tá? Em relação à precaução padrão, ele fica durante toda a internação. A precaução para gotículas e aerosol varia de 5 dias. Nos casos de HN1 com maior comprometimento, 7 dias. E no caso de pacientes imunocomprometidos, 10 dias e de criança, 14 dias. A máscara N95 tem validade de 24 horas? Não. Depende para quê. Ela pode ter uma validade maior, mas no caso da H1N1, não. Ela é usada e desprezada a cada atendimento. Porque lembra que eu falei no começo que o vírus ele permanece em roupa, tecido de 8 a 12 horas? Então, se eu usou aquela máscara, ela vai estar contaminada. Então, é a desprezar a cada uso. A VNI ela é eficaz se realizada precocemente? A VNI ela é eficaz, sim. Realizada naquela fase da síndrome da doença respiratória grave, que o paciente apresenta taquipneia, dessaturação, desconforto respiratório, mas não tem um acometimento pulmonar tão grande. Ela é indicada também nas questões de exacerbação de um DPOC, exacerbação de uma doença cardíaca ou um edema pulmonar causado pelo H1N1, tá? Aí ela tem bons resultados. Como são feitos os métodos diagnósticos, tá? A coleta do material é sempre material respiratório. Ele pode ser feito por um SWAB ou pela coleta de secreção traqueal, se o paciente estiver entubado, tá? SWAB é um cotonete bem grande que a gente coloca no nariz ou na orofaringe, eu acho que está usando mais no nariz.
e aí manda para o laboratório, tá? Qual tipo, se tem um material que é melhor que o outro, isso é indiferente, porque lá no laboratório eles vão isolar o vírus e extrair o RNA, eles precisam de uma amostra bem pequena, tá? Isso não vai ter impacto, o tipo de amostra não vai ter impacto no resultado laboratorial. Se tive contato com o paciente H1N1, estou imune? Não. Tá? Esse tipo de contato não confere imunidade, a imunidade ela é conferida através da vacina, e dependendo do tipo de contato que você teve com esse paciente, existe até uma forma de quimioprofilaxia. Você pode tomar até uma medicação, o Tamiflu, dependendo de como foi essa exposição, tá? Mas isso tem que ser de acordo com critério médico. Tá? E ainda falando da vacinação, da imunização, lembrando que a partir do momento que você toma a vacina, tem uma janela de 15 a 20 dias para ela começar a fazer efeito, tá? Então, nesse período, vale todas as formas de prevenção. Bom, agora a gente finalizou a segunda etapa da aula, né? Eu deixo o meu contato através do e-mail da Fisiointensiva para quaisquer dúvida que venha a surgir. E existem alguns sites, como o site do Ministério da Saúde, que tem um guia de manejo das influenças de 2015, e o próprio site da Vigilância Epidemiológica, tá? Vocês podem estar encontrando bastante informações referente ao assunto. Provavelmente nos veremos numa outra aula referente à infectologia pela Fisiointensiva. Então, até lá!